Olá, graça eterna, paz eterna, filhos abençoados, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo adquirido pelo maravilhoso conselheiro Deus forte e Pai da eternidade. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus continue abençoando teu casamento, teus filhos, tua empresa. Que Deus te conceda, que Deus, eu declaro, que Deus continue te abençoando, que Deus continue fazendo você prosperar, que Deus continue abrindo as portas, com porta para a tua vida. Amém, abençoados? Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, direção de destino, falando de sabedoria eterna, de destino, de o Pai, ele declara um destino para o filho. E o melhor destino vai estar na presença de Deus. Amém, abençoados? Amém? Nosso tema nosso texto que nós iremos estar sendo ministrado pelo maravilhoso conselheiro Deus forte e Pai de eternidade é Jeremias capítulo 29, verso 11, né? Jeremias capítulo 29, verso 11. Amém, 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 abençoados? Abra se você quer estar lendo comigo. Amém? Então diz assim, abençoados. Só eu conheço, só Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Nada escapa da presença de Deus. Quantas vezes, né, irmão, eu já disse muito, Senhor, o Senhor não está me vendo, Senhor? Né? Mas isso é o nosso linguajar evangeliquez. Né? A gente se comporta como um menino. O apóstolo Paulo diz que quando eu era menino fazia coisa de menino. Né? Então a gente diz, até quando, Senhor, o Senhor não está me vendo? Não é? Amém, abençoados? Tenho encontrado muitas dificuldades para não estar... Deus me dá a mensagem, mas o corpo tem encontrado dificuldade para pregar, para ministrar, né? Essa noite, se eu dormir uma hora, eu dormi muito. Lendo a Bíblia, meditando, orando. Abençoados. Então, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Teu pai não conhece os planos de Deus na tua vida, tua mãe, teu esposo, teus amigos, ninguém, só Deus. A gente pode orientar, né? A gente pode orientar. Deus nos chamou para... É tipo um GPS, né? GPS? Eu acho que deve ser. Para mostrar o endereço, para levar até o endereço. Então Deus nos chamou para dar destino. Deus não nos chamou para ficar neutro. Deus não nos chamou para lavar as mãos. Não tenho nada com isso. Então você está no lugar errado. Então você está no lugar errado. Porque Deus te chamou para fazer a diferença. E fazer a diferença não é pela roupa que você está vestindo, pelo carro que você está usando, pelo carro que você tem, pela casa que você mora, não. É pelas palavras que saem da sua boca. Porque a palavra ela pode trazer vida e pode trazer morte. João 8,32 diz: conhecereis
a verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade. Mas libertar de quê, abençoado Elias Santos? Libertar do fracasso, libertar da destruição, né? Libertar da morte, né? A morte espiritual. Aqui eu não estou falando de religião, não estou chamando você para religião A, B, C, não estou. Aqui eu não estou falando de religião, aqui eu estou falando de destino. Aqui eu estou trazendo a sabedoria eterna que há mais de 3.000 anos deu certo. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se há mais de 3.000 anos deu certo, vai continuar dando. Porque não há outro Senhor. Não há outro Deus. Não há outra fé. Só existe uma fé. Então, abençoados, é importante a gente estar alicerçado. Quem Deus chamou não pode negligenciar o chamado. Porque Deus nos chamou para dar destino. Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para amar. Deus nos chamou para perdoar. Como é difícil perdoar? Muito difícil perdoar. Perdoar é difícil. Amar também é difícil. Amar é difícil. Perdoar é difícil. Se colocar no lugar da outra pessoa é difícil. A pessoa gostaria de se colocar no lugar da outra pessoa, se a outra pessoa tivesse dando certo, né? Os projetos daquela pessoa em alta, aí outra pessoa gostaria de se colocar no lugar daquela pessoa. Vamos trocar o lugar? Tem pessoas que dizem assim, olha, tu vai fazer uma palestra, né? Fala no meu nome lá, né? Me apresenta lá, apresenta o meu trabalho, quer dizer, me dá um empurrãozinho, não é? Então existe isso, né? Quantas vezes eu ia para as cruzadas, ia para os eventos, e alguns irmãos, olha, vou te apresentar ali a um pastor amigo nosso ali, ele vai ser o preletor desta noite. E eu me sentia bem, né? Porque aquela pessoa, aquele irmão abençoado era aquele que estava em evidência, era aquele que estava, né? Era aquele que Deus deu, era a bola da vez, né? Aquele que Deus tinha chamado para fazer a diferença naquele tempo, naquele momento, né? Porque sempre você vê que tem os momentos, você vê que passa como é a palavra? Se eu encontrar uma palavra aqui, foge a palavra. O reinado, né? Deixa eu falar assim. O reinado é passageiro, né? Aqueles que estão em evidência hoje, amanhã não vão estar, vão estagnar, vão ficar ali, se é equilibrado, um equilíbrio, já, né? Porque isso acontece, né, irmãos? Isso acontece, né? É feito o cantor que está fazendo sucesso hoje, amanhã ele está estabilizado, ele já, né? E agora Deus já levanta outro. Então a mesma coisa é o pregador, o preletor, né? É o pastor itinerante. Agora, aquele que Deus chamou para mostrar, exemplar, aquele que Deus chamou para ser pai, para cuidar, para dar destino, esse aí ele não vai parar. Porque esse aí a função dele é por tempo indeterminado. Que aonde ele chegar vai ter pessoas precisando. Aonde chegar ele tem que estar a serviço. Nem fere ele tira. Porque aonde ele chegar, alguém chama para orar, alguém chama para ministrar uma palavra, e dar um versículo. Irmãos, já faz muito tempo que alguém não pediu um versículo a mim. Pede através da rede social, mas pessoalmente assim faz muitos anos. Faz muito tempo. Porque eu tava tão envolvido assim com a imaturidade que as pessoas chegavam e pediam oração, pediam um versículo, e aquilo ali estava me incomodando. Eu dizia, você tem a Bíblia em casa?
Não dizia para a pessoa, né? Mas eu dizia, depois eu comentava, eu dizia, a pessoa tem a Bíblia em casa e fica pedindo um versículo, a pessoa pode orar e fica, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu não dizia a pessoa, por questão de, por questão de ética pastoral, mas eu estava andando com muitos que estavam me influenciando, mas estavam me influenciando de forma, não era a forma certa. Porque Deus nos chamou para servir, irmão. Não foi para ser servido. Mas eu estava achando que eu já estava pronto para ser servido. Nunca ninguém vai estar pronto para ser servido. O próprio Jesus, todo o seu ministério, ele não foi servido, ele serviu. Então, a imaturidade não depende de idade. Te vê quantos pregadores moço, né? E ele é maduro, ele é sensato, ele é centrado ali, ele tem um foco. Já você vê muitos pregadores. Isso aconteceu com Balaão. Balaão não entendeu nada ali, ficou perdido, ficou cego, ficou surdo. Aí Deus fala através da burra. Porque muitas vezes você acha que já estudou demais, já leu a Bíblia várias vezes. Né, abençoados? Então, só Ele sabe, só o maravilhoso, soberano, Deus forte, Pai da eternidade, o Cristo ressuscitado, só Ele sabe. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. Prosperidade e não desgraça. Né? Agora, para isso, tem que passar pelo treinamento. Tem que ser treinado. O tratamento é por tempo indeterminado. Nós temos uma pregação, você pode estar aí no canal Abençoado em Graça, você pode estar ouvindo aí. É grátis, não cobra nada, não cobro nada. O tratamento é por tempo indeterminado. Amar é para sempre. Perdoar, você sempre tem que estar pronto para perdoar. Tardio para falar, mas atento para ouvir. Tardio é falar depois. Se alguém te der uma oportunidade, você vai falar, mas primeiro você vai ouvir. Então, abençoados, essa versão que eu estou lendo é a versão NLTH. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. A esperança para a árvore que foi cortada. A esperança para teu casamento, minha amada irmã. A esperança para teus filhos. A esperança para a tua vida. Esperança. Um futuro cheio de esperança. É isso que Deus tem para mim, Deus tem para você. Sou eu, o Senhor, quem está falando. É o próprio Deus que está falando através da Bíblia Sagrada, através da sua palavra. Agora eu dou ouvido. Se eu der ouvido e praticar, vai acontecer na minha vida. Se eu não der ouvido, eu vou estar atrasando aquilo que Deus tem para a minha vida, como o próprio Jonas, né? Imagine você chegar para evangelizar, você todo mal cheiroso de peixe. Não poderia ir limpinho, como Deus mandou, né? Não poderia pegar o caminho logo para Nínive. Mas quer desobedecer? Né? Então, Deus está perto. Deus está com aqueles que o amam.
Deus está contigo, não se desespere, não se desanime. Filipenses capítulo 2, verso 3 diz, na mesma versão, que ninguém procure somente não façam nada por interesse. Que ninguém procure só o seu interesse. Que ninguém faça nada por interesse, irmãos. Muitas vezes a gente quer fazer algo para receber algo em troca. O trabalhador é digno do seu salário, né? Mas nós não temos que focar, que isso aí é as consequências. O dom é presente. Talento é uma coisa, dom é outro. Você tem um talento, você é um músico, isso é um talento que Deus deu. Tem pessoas que nunca foi no seminário, conservatório, né? É conservatório. Seminário é da palavra. Seminário é seminário teológico, né? É conservatório, né? Conservatório de música. Tem jovens que nunca pisaram no conservatório. Toca de ouvido. Quer dizer, essa é a forma da gente falar, né? Que ninguém vai tocar de ouvido, né? Vai tocar de ouvido, peraí. Minha orelha é grande, deixa eu tocar o teclado aí. Ninguém toca de ouvido, né? Mas é a forma de falar, né? Toca de ouvido. Ele escuta e ele vai lá e executa. Muitas vezes melhor do que ele ouviu, né? Isso é o quê? Talento. Né? Agora, dom é gratuito. Dá de graça o que de graça recebeste. Né? Fazer como se estivesse fazendo para Deus. E verdadeiramente você está fazendo para Ele. Então quem vai pagar é Ele. Amém, irmãos? Não da forma que a gente quer. A vontade é dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Né? Então, não faça nada por interesse. Interesse pessoal. Ou por desejo tolos de receber elogio, irmão. Quando eu comecei meu ministério, irmão, quando eu recebia um elogio, eu ficava todo soberbo. E uma certa feita, um certo dia, eu terminando de trazer uma reflexão, então eu recebi um elogio que aquilo ali me motivou, né? O elogio também pode matar, irmão. Não é só a crítica, o elogio também pode matar. Pode fazer a pessoa ficar soberbo. Quanto mais humilde, melhor. Quer subir? Desça. Servir. Nós temos que servir porque o nosso Cristo ressuscitado, nosso maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, ele serviu. Então, amados, não por interesse pessoal, por desejo pessoal, porque isso isso é o estolo que faz, é o estolo que procura agir dessa forma, de receber elogio. Mas seja humilde e considerem os outros superior a você. Considere os outros superior a você mesmo. Considere os outros superior a você, porque se eu considero a minha esposa superior a mim, ela considera eu superior a ela, a gente vai ficar no mesmo nível. Em outra linguagem, se eu a amo e ela me ama, então tá tudo em empate ali, né? Não tá desnivelado.
Se eu respeito, ela me respeita, tá tudo, né? Então a gente não pode desprezar o nosso irmão, por mais simples que ele seja, porque a simplicidade é um dom, irmão. A simplicidade é um dom, né? Simplicidade é uma característica. Simplicidade é talento. Tem pessoas que é simples, irmão. Tem pessoas que batalharam, lutaram, as pessoas olham para ele e eu queria ser feito fulano, mas você não queria, não quer passar o que ele passou, né? Ele chegou até ali, mas o treinamento foi árduo. Foi árduo, né? Foi árduo. Me lembrei da irmã, né? Árduo, manda árduo. O treinamento foi árduo, foi pesado. Então, abençoados, considere os outros superior a vocês mesmos. Não queira ser maior. Porque para herdar o reino de Deus, tem que se fazer menor. Né? Seja humilde. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que o próprio Deus te honre no tempo certo. O próprio Deus te honra no tempo certo, irmão. A honra é de Deus. A honra vem de Deus. Então é importante a gente entender, abençoados, que essa luta, essa dificuldade não é para a tua morte. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então me invocareis, irei e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Entendimento é você tem que saber o que você está fazendo. Se não sabe o que está fazendo, irmão, tem que saber o que está fazendo, porque é uma adoração, entendimento. É você saber o que você está fazendo. Então, todo vale do sofrimento, ele tem um fim. Quando eu entendo, quando você entende o propósito de Deus, quando eu entendo que há caminhos que parecem certo, mas pode acabar levando para a morte, quando eu entendo isso, irmão, e normalmente nós só entendemos isso quando estamos no tratamento, no treinamento de Deus. No tempo que mais sofremos, no tempo que mais estamos vivendo rejeição, humilhação, é o tempo que a gente mais entende o trabalhar de Deus. Né? Tempos em que mais sofremos, nós temos que correr para Deus, para ouvir a voz de Deus. E é fato, irmão. É fato, quando estamos no sofrimento, estamos na luta, estamos ali no vale da sombra da morte, a gente corre para ouvir a voz de Deus. Eu quero saber por quê. Muitas vezes não tem um porquê, nem o para quê. Muitas vezes você está passando por aquela situação, não é porque você fez nada, irmão. É simplesmente porque Deus quer te colocar em patamares maiores. E para isso ele tem que te preparar. Ele tem que te amadurecer, me amadurecer. Muitas vezes a gente diz: por que nos abandonaste? Lamentação de Jeremias 5:20 diz: por que nos abandonaste por tanto tempo?
Por que nos abandonaste por tanto tempo? Uma pergunta. Será que lembrais de nós outra vez? Outra pergunta. Por que nos abandonaste por tanto tempo? Será que lembrais de nós outra vez? Na humilhação, na aflição, irmão, a gente pergunta, mas o senhor não me viu, o senhor não viu ali quando eu estava passando por aquela dificuldade, noite sem dormir, chorando, gemendo, humilhação, as pessoas que vinham, porque Jó viveu isso. Jó viveu isso. O senhor não me viu ali? Aí Deus não... Deus deixa, né? Mas se Deus fosse falar, Deus está dizendo, você que pensa que eu não te vi. Aquele cochilo que você deu foi porque eu preparei aquele cochilo para você. Porque senão você ia passar a noite toda em claro. Aquele remédio que você tomou, não foi ele que te deu um alívio. Foi eu que te dei. A gente começa a entender, irmãos, a gente começa quem tem ouvido, ouça. Não é quem tem orelha. A gente começa a entender, a ouvir. A gente começa a ser sensível para ouvir a voz do Pai. A sensibilidade nos faz ouvir aquilo que ninguém ouve. A sensibilidade. Né? José ouviu muitas coisas. José ali na cadeia preso, ouviu muitas coisas. E ele teve a oportunidade de servir ali, mesmo preso, mesmo humilhado. Se fosse outro, dizia não. Escolha outro, porque... Não. Mas também não tem como fugir, irmãos. Não tem como fugir. Certa feita, Jesus estava com os discípulos, Jesus começou exaltando, né? Jesus começou mostrando algo que muitos ali praticavam, e eles começaram a sair de fininho, foram saindo de um em um. Jesus, Deus, né? Ele é Deus, ele sabe, ele é onisciente, onipresente. Ele olhou para os discípulos e disse, e vocês? Não vão não? É isso, Senhor. Para onde a gente vai, Senhor? A gente só tem vida com o Senhor. Para onde a gente vai se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde a gente vai se só o Senhor o caminho, a verdade e a vida? Irmão, se você sofre com Deus, mais você vai sofrer distante dele. Se o filho sofre com o pai, mas sofre porque tem um propósito, né? Porque aquele sofrimento é para ser aprovado. Aquele é o treinamento de Deus. Aquele é o aperfeiçoamento pessoal. É o aperfeiçoamento pessoal. É o aperfeiçoamento pessoal. Por quê? Deus tem que preparar os filhos para onde Ele quer levar. Deus tem que tirar o filho do propósito dele para trazer para o propósito de Deus. Muitas vezes você está se sentindo bem, está cômodo ali, mas Deus tem que tirar para te trazer para o propósito dele. Qual é o propósito dele, irmão? É comer, beber, ficar na espreguiçadeira esperando a morte chegar? Não, irmão. É para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ninguém é tão pobre que não tenha uma palavra. Ninguém é tão pobre que não possa dizer, Jesus te ama. Ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso. Ninguém é tão pobre que não possa dizer, Deus continue te abençoando. E ninguém é tão rico que não precise de uma mensagem dessa, de uma profecia dessa, de um direcionamento desse. Muitas vezes você sabe ganhar dinheiro, mas não vem a paz, não vem, o pacote não vem completo. Muitas vezes você não ganhava dinheiro, agora você está ganhando dinheiro, agora você não tem sossego, não tem paz, não para em casa. Aí você não quer dar o braço a torcer, mas se você parar para pensar, você vai dizer, poxa, antes a minha empresa era pequena, eu tinha paz, hoje a minha empresa cresceu, eu não tenho paz. Aí você tem que saber separar as coisas. Saber separar as coisas, delegar funções para que não venha te sufocar, para que você não venha perder o mais importante que você tem, que é a sua família,
Porque se você se dedicar 100%, se você se dedicar 80% para a sua empresa, vai sobrar 20% para a sua família, para o ministério, não funciona. Então você tem que saber delegar funções. Eu nunca soube delegar funções, irmão. Deus me colocou para pastorear pela misericórdia dele. E eu não delegava funções, mas eu sofria. Um evento, irmão, eu sofria, eu saía cansado, saía fadigado do evento, porque eu fazia tudo ao mesmo tempo. Ia buscar o pregador, ia buscar o cantor. Fazia tudo. Queria ser o bombril. Eu estava imaturo, né? Menino. Não, eu quero ser santo, quero ser santo, quero ser santo. E se é santo desse jeito? Se é santo servindo, amando, perdoando, né? Ser santo como ele é, praticando tudo aquilo que ele praticou. Amém? Então, abençoados. O aperfeiçoamento pessoal. Provérbio 16:1 diz: as pessoas podem fazer planos. Fiz muitos planos, né, irmão? Saí do Grande Recife, fechei a congregação, que tinha os irmãos ali, fui para São Paulo. Vou arrebentar em São Paulo. Né? Chegou em São Paulo, eu procurei o pregador que estava mais em evidência, aquele que lotava igrejas. Contratei, fui até uma rádio, botei vinheta, mandei fazer uma vinheta, inaugurei o salão, botei placa, vamos inaugurar, mandei fazer uma vinheta, mandei botar carro de som na rua. Foi uma inauguração, lotou, né? Muita gente. Mas eu estava fazendo algo bom, estava. Estava levando o Evangelho eterno, o Evangelho da graça eterna para aquele local. Era um local muito difícil, local que já teve vários crimes, Então eu digo, a gente vai se instalar aqui. A gente vai fazer a diferença aqui. Mas só que Deus não havia me mandado para ali. E eu tomei decisão precipitada, através da emoção. Aquilo que você não cuida, aquilo que você não valoriza, você perde. Resumindo, quando eu volto de novo para o Recife, vou começar do zero. E a dificuldade, as pessoas, a barreira que tinha nas pessoas, que as pessoas já não acreditavam mais, não. Se ele um dia nos abandonou, vai nos abandonar de novo. Mas você não estava fazendo o que é certo? Estava. Mas estava fora do propósito de Deus. Às vezes você está fazendo, não está fazendo mal, está fazendo bem, mas você não está no projeto de Deus. Você tem que sair dos seus projetos, abandonar os seus projetos para vir para os projetos de Deus. Não é nem abandonar, é sair, é largar e ouvir a voz de Deus, porque o som da voz de Deus é como o som de muitas águas. Então, irmão, quando a gente não tem uma liderança espiritual, quando a gente não tem um pai, porque pastor é pai, pastor dá o destino. Pastor, ele olha e ele vê o dom que Deus te deu. Ele vê o talento, sempre Deus colocou um talento. Deus sempre deu talento a seus filhos e deu dons. Então um pai, ele percebe. Um pai, ele observa. Um pai, ele não ignora o filho. Ele já tem esse cuidado para que você não venha no linguajar aí fora quebrar a cara.
estão muito meninos, muito, né? Muito abençoados. É importante ouvir a voz de Deus. Você, eu, nós podemos pensar que tudo que fazemos está certo, mas o Senhor julga a nossa intenção. O Senhor julga a nossa intenção. Qual a intenção que você está fazendo isso? Será que você está dando para receber? Será que você está fazendo uma barganha comigo, uma troca? A gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Fazer para o nosso próximo, nosso irmão, como se estivesse fazendo para Deus. Não exigir algo em troca. E é aí que muitas vezes a gente não entende, não compreende, né? Então é importante a gente ouvir a voz de Deus para a gente entender. É importante a sabedoria eterna, é importante a mensagem motivacional, para te motivar a fazer as coisas certas, para te motivar a ter intimidade com Deus, a orar mais, a ter tempo para você, tempo para aperfeiçoamento pessoal, tempo de meditar na palavra. Este é o conteúdo da sabedoria eterna. Sabedoria que deu certo no passado e dá certo no futuro. É a sabedoria eterna. Deu certo com Davi, deu certo com Salomão, deu certo com o apóstolo Paulo, deu certo com Moisés, com Josué. Agora, que é fácil não é, irmãos. Moisés havia morrido, Deus havia guardado, e Josué está ali perdido, e o que é que Deus diz a ele? Se esforça, tem bom ânimo, fui eu que não te mandei eu. Né? Mesmo ouvindo a voz de Deus e tendo o mandado de Deus, mas a gente como ser humano, a gente treme na base. Então, o conselho espiritual, irmão, é que você desça. É que você se humilhe na presença do Eterno, porque os humilhados são exaltados. É impossível seguir com as nossas próprias pernas. É impossível. Então, no momento de rejeição, no momento de dor, sofrimento, entenda que tudo isso é Deus mostrando o seu propósito, é Deus mostrando o que Ele quer de você. E a pessoa perdida no meio da multidão, vamos para ali, vamos para ali, vamos. Não sabe o que faz. Não, Deus quer você centrado no seu propósito. Porque o seu propósito é aquele que Deus colocou na... Você vai entender. Eu estou entendendo qual é o meu propósito aqui na terra. Nunca é tarde, irmão. Nunca é tarde. Muitas vezes o jovem, ele é prudente, ele é maduro, ele é sensato. Muitas vezes, pessoas já com uma certa idade, ele ele é imaturo. Quando Deus chama Samuel não era um garoto. Quando Deus chama Samuel está ligado, irmão. Ele está ouvindo a voz de Deus. E ele é disciplinado. Ele vai até o profeta. Ele vai até o sacerdote. Foi o Senhor que me chamou? Não. Vai dormir de novo. Vai, a voz chama, o próprio Deus chama de novo. A terceira vez, o sacerdote entendeu, disse assim:
Olha, na próxima que te chamar, você diz: eis-me aqui, Senhor. Ele era disciplinado. Porque ele estava sendo já treinado para ser juiz, profeta, né? Já estava sendo treinado para ter aquela responsabilidade. Então é importante, irmão. Então essa rejeição é para mostrar o seu propósito. Deus está te filtrando. É o filtro espiritual que está te lapidando. Então aprenda a governar suas emoções, não tome decisões pelas emoções. Quantas vezes eu fui guiado pelas emoções, irmão? Muitas vezes a gente recebe um convite, é um convite bom, e a gente toma aquilo ali como se fosse uma oportunidade para a gente sair do anonimato. Isso aí a gente querer empurrar a porta, a gente querer forçar a barra. Meu Deus, fica aí, meu filho, fica aí. Esse não é o meu convite para você, não. Esse não é o... Não largue Não largue o que eu te dei. Irmãos, eu já tive várias pessoas que estavam ao meu lado que era imaturo. Não, aqui a gente está escondido, aqui esse lugar é pequeno e aqui a gente não vai, ninguém vai nos conhecer, e porque aqui a gente... Não. E essa pessoa pegava, ia para outro lugar e voltava arrependido, voltava... Deus é tão maravilhoso que dá oportunidade, dá nova chance. A pessoa voltava arrependido. Bem-aventurado aquele que volta arrependido, o filho pródigo voltou. Mas, irmão, vai começar tudo de novo, vem a frustração, né? Então é importante a gente não sair do nosso lugar, não saia do seu lugar. Quem vai abrir a porta é Deus, para você entrar. Não é você que vai empurrar, não é o teu, não é a tua beleza, não é não é os teus olhos, não é o teu conhecimento, não, irmão. Não. Até ajuda, né? Não vamos ser... Até ajuda. Mas não é tudo, né, irmão? Não é tudo. Então, amados, governe suas emoções. Governe suas emoções. Para que você enxergue o rumo que Deus tem para a tua vida. Para que você enxergue o que Deus, para que Deus te chamou. Então declare. Agora declare e trabalhe em cima dos teus propósitos, dos propósitos de Deus para a tua vida. Porque só declarar, irmão, o primeiro passo é declarar. Você não pode olhar, você está no segundo degrau, e você olha quem está no 10º degrau, e você diz: eu quero estar lá. Não, você vai ter que trabalhar para chegar lá. Mas qual é o trabalho para chegar lá? Você vai ter que ser humilde, você vai ter que amar, você vai ter que perdoar. Irmãos, isso é o básico. Não tem como fugir. Você vai ter que servir, você vai ter que perdoar. Não perdoa. E você não perdoa. Como é que você quer ser perdoado? Jesus nos perdoou. Nós fomos perdoados por Ele. Então nós temos que colocar em prática. Nós fomos amados por Ele. Nós temos que aprender a amar. Não é? É isso que vai nos trazer paz. É isso que vai fazer a gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir de roncar. Mas também nós temos dono. Quando Ele nos chamar, a gente vai ter que estar... Eis-me aqui. O soldado, ele não pode... Diz um ditado: olho na missa, olho no padre, olho na missa, né?
Não tentar. Orar e vigiar. Oração. Orar, falar com Deus e agir. Ah, eu já orei, agora... Já orou, descansa, né? Se é o momento do descanso, tem que descansar. Agora, se não é o momento, tem que partir para cima. Partir para cima. As oportunidades vão aparecer. Certa feita, Davi chegou. Essa Amalequita tinha invadido seu condado ali, levado suas mulheres, levado seus pertences. E os soldados tudo ficaram ali, ficaram tudo alvoroçado ali. Davi, calmo, Davi foi pedir direção a Deus. Davi foi pedir direção a Deus. Orientação. E quero crer que os soldados disseram assim: a gente passando uma situação dessa, as nossas mulheres na mão do inimigo, e cada momento é precioso. Nesse exato momento os nossos inimigos podem estar molestando nossas mulheres, nossos filhos. E Davi vai orar. Irmão, o primeiro ponto de um bom líder é orar. O primeiro passo de um bom líder antes de tomar qualquer decisão é orar. Eu estava falando por telefone a uma pessoa agora de tarde, que eu digo, olha, procure ouvir a voz de Deus. Procure uma liderança espiritual para ouvir a voz de Deus. Uma liderança espiritual, o primeiro ponto que ela vai fazer. Ela vai orar. Primeiro ponto, ela vai orar. Não vai tomar decisões precipitadas. Eu tenho experiência. Não, irmão. Sua experiência, deixa a tua experiência lá. Primeiramente, vai orar. Depois de orar, vai ler a Bíblia. Aí Deus vai falar, vai dar a direção certa. Vai dar o destino certo. O destino não desejado pelo homem, mas o destino dele, do eterno. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Primeiro ponto para você ver que você está no lugar certo, está sendo guiado, está sendo orientado por uma liderança séria. Não fala nada. Vai orar. Vamos orar? Depois de orar, vamos meditar, vamos ler, vamos ver o que é que o Senhor fala. Porque Ele vai falar através da Bíblia, irmão. Ele vai falar através da palavra. Não, eu abri a Bíblia e li um versículo ali. Não, irmão, não é assim. Não é assim. Deus faz como lhe apraz. De repente Deus pode usar um menino, de repente Deus pode usar um mancebo, Deus pode usar um ancião. Não tem uma regra, não, ele vem por ali. Elias estava naquela situação ali, aquela zoada, é Deus, não foi Deus. Quando as coisas acalmam, é Deus agora. Até ver que está aquele alvoroço, a gente pensa que é Deus movendo as águas, e não é. De repente, quando as águas acalmam, é Deus. Deus age como lhe apraz, né? O vento, o mar ali começou. Jesus estava no barco, Jesus dormiu. O vento, a tempestade ali. Senhor, nós vamos perecer. Acordaram ele acalmou o vento e a tempestade. Certa feita os discípulos vinham no barco e de repente enxergaram, é um fantasma, meu Deus, era Jesus. Jesus vinha caminhando por sobre as águas. Vem. Ele está chamando, eu vou. Isso é fé. Naquele momento, quando ele olhou, começou a afundar. Me socorre, me socorre. Ele chamou, não tem que olhar para nada, irmão. Quando Deus diz vá, você vai. Quando ele dizer fique, fique. Então, amados, o salmista diz, né? Ó, quão bom e quão suave é que o povo de Deus, os filhos de Deus, vivam unido.
Nós temos que viver unido. Mesmo que isso seja impossível, né? Mas nós temos que tentar. A união pode ser no repartir do pão, no servir, mesmo que não seja teologicamente, porque tem várias vertentes, né? Várias vertentes. A gente não pode se pegar numa vertente ali e dizer, não, essa aqui é a... Não, tem várias vertentes. Agora, a união no amar, no repartir do pão, no orar junto, né? Então, amados, a sabedoria da graça eterna, o entendimento, ele é eterno. O que Deus falou, ele é eterno. Tudo que Deus fez é eterno. Sabemos separar, sabemos para quem Deus falou. Deus falou para aquele jovem rico, foi a instrução para aquele jovem rico. Deus não está mandando você vender o que você tem e dar aos pobres. Deus não está mandando. Deus falou para aquele jovem rico. Porque a pedra no sapato daquele jovem rico era a riqueza dele. Porque nós temos que ter o dinheiro, não o dinheiro nos ter. O dinheiro é para pagar as contas, irmão. O dinheiro é para você abençoar. O dinheiro é para você investir nos projetos que Deus confiou a você. Não é para você guardar e deixar lá. É feito o talento. O talento é para você. Você não pode guardar os talentos. Você tem que colocar os talentos, colocar em prática, irmão. Se Deus te deu o talento de um músico, então coloca o teu talento em prática. Coloca os dons que Deus te deu. Os dons são irrevogáveis. Ele não toma. Ele deu, ele não toma. Irrevogável quer dizer que ele não toma. Ele não tira. Então, amados santos, povo de Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele fala em Coríntios 13, ele fala sobre o amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, o amor, irmão, quem ama a Deus, ama seu irmão. Como é que você vai dizer que ama a Deus e não ama seu irmão? Não, eu amo a Deus. Não, eu só amo a Deus. Não, você está equivocado. Se você ama a Deus, mas como é que você pode amar a Deus que não vê e não ama seu irmão? Vê seu irmão sofrendo, passando necessidade. Você não ama. E como é que você diz que ama a Deus? Você já viu Deus? O fato de você amar seu irmão prova que você ama a Deus. Se você socorre o órfão necessitado, você ama a Deus. Não é verdade? Naquela época, a igreja primitiva, mais de 3.000 anos atrás, a viúva, ela era desamparada, os órfãos, ele era desamparado. Então o apóstolo Paulo, ele colocou em prática. Ele colocou aquilo, ele foi chamado para aquilo, servir os órfãos e as viúvas. Então, amados irmãos, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, geração eleita, povo abençoado, esses são os pilares para Deus continuar nos abençoando, porque nós já somos abençoados. Agora, para Deus continuar nos abençoando, a gente tem que colocar isso em prática. Tirar da teoria, botar bonitinho, tá na teoria, tirar da teoria e colocar na prática. É fácil? Não. É fácil vencer você mesmo? É fácil vencer eu lutar contra mim? Não é. Você não tem que lutar contra seu irmão. Você tem que lutar contra você mesmo, contra as suas emoções. Governe suas emoções. Lutar contra os traumas, para ser tratado, ser curado dos traumas, dos complexos de inferioridade, dos bullies. Quantas pessoas que estão adulto, mas ainda não se livrou dos bullying quando era criança. Quantas pessoas que por pirraça não teve algo e agora ele
ele quer colecionar aquilo ali, porque eu nunca tive, então agora eu vou ter muito. Será que é por aí, irmão? Você tem muito e o seu irmão não tem nada. Abençoado ele é santo, mas eu trabalhei sim. Você trabalhou. Jesus morreu na cruz. Mas ele morreu pelos filhos, por nós. Jesus colocou em prática o amor. Um dos pilares mais importantes é o servir. É o se colocar no lugar da outra pessoa. É o abençoar. Se você abençoa, porque você é abençoado. Se você dá, porque você tem, porque Deus te deu. Você dá e não faz falta, porque Deus te deu abundantemente. É feito uma fonte, quanto mais você tira, mais jorra. Quanto mais você abençoa, mais Deus continua te abençoando, Deus continua te abençoando, Deus continua te abençoando. Porque o propósito, ou melhor, porque o intuito de receber é dar, é dando que se recebe. É plantando que se colhe. Se eu perdoo, eu vou ser perdoado. Se eu amo, eu vou ser amado. Mas eu não estou amando em troca para me ser amado. É feito o amor de homem com a mulher. É o amor eros. Eu amo porque ela me ama. Eu amo minha esposa porque eu vi qualidade nela e, né? Ela viu qualidade em mim. Então é um amor de condições, né? O amor de Deus é um amor incondicional. Ele não colocou condições para nos amar. Ele nos pegou arrasado, frustrado, pegou quebrado. E ele é o oleiro. Ele tratou. E o tratamento de Deus é eterno. O tratamento de Deus é por tempo indeterminado. E quanto a gente tiver aqui nesse cosmo, aqui nessa terra, ele está nos tratando. Mas, irmão, ali é abençoado porque ele não dá logo o antídoto, o tratamento logo que... Não. É de glória em glória, de vitória em vitória. Ele pegou aquele homem, ele untou aquele cego, ele untou, fez aquela laminha, colocou nos olhos, vai lá, se lava. Ele não poderia simplesmente dizer, está curado como ele fez? Então a direção é dele. É como lhe apraz, não é como a gente quer. Irmão, o que a gente quer não significa nada. Tudo é do Pai. Toda honra, toda glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória. Só ele pertence, irmão. Só ele é digno. Só ele é Rei de reis, Senhor dos senhores. Então nós temos que entender. Como filhos amados, nós temos que entender que o tempo é dele. Sabe, Salomão diz que há tempo para tudo aqui. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo para tudo. Então nós temos que entender, ser sensível para entender isso. Quando a gente começa a entender isso, irmãos, e não se entende esses princípios, simplesmente de qualquer jeito se entende na dor, no sofrimento, na humilhação, na vergonha, na rejeição, quando todo mundo te rejeita, irmão. Todo mundo me rejeitou. Ninguém me quer na sua equipe. Então vai ficar eu e Deus aqui. Vai ficar eu e Deus, eu falando com Deus aqui, Deus dizendo, faça assim, faça assado. Ninguém está me convidando mais para eventos, ninguém está me convidando para isso, para aquilo outro. Estou falido. Estou enfermo. Não represento nada para eles. Então vou ficar eu e Deus. É nessa hora que você tem intimidade com Deus. Deixa eu orar por você, abençoado.
Maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade. Onde abundou a dúvida, o medo, o sofrimento, que superabunde a tua paz, a tua alegria, que superabunde, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor esteja sempre, que o Senhor continue nos abençoando. Graça eterna, paz eterna.